Já estudamos o sistema que opera e domina o mundo. Já estudamos o patriarcado, que é o contraponto divino para resistir e prevalecer contra o sistema. Agora vamos estudar uma das bases mais importantes do patriarcado e da vida como um todo. Vamos destrinchar um dos mais importantes assuntos que a Bíblia nos traz. Tão importante quanto o plano de salvação do Criador para a humanidade é o assunto que vamos estudar agora. O casamento. Se percebermos bem, todo plano terrestre começa e irá terminar em um casamento. Tudo que é de importância na vida está relacionado diretamente ao casamento. O casamento vai muito além de realização de sonho, conquista ou estado civil. Absurdamente além de ser um mero escape para suprir necessidades fisiológicas, emocionais ou financeiras. O casamento também não é nem pode ser um instrumento para preencher lacunas da alma, carências afetivas ou de felicidade. Não nos casamos para ser felizes. Casamos para compartilhar a felicidade. A felicidade é cumprir o propósito de vida e deixar um legado para a próxima geração. O casamento é um instrumento para o cumprimento do propósito de vida. O casamento, como o mundo conhece, é a base da família, a família é a base da sociedade e a sociedade é a oficina do sistema. Porém, o casamento, no modelo patriarcal, é a base fundamental de um propósito divino que foi confiado a uma família patriarcal, que por sua vez é a base da Santa Congregação, conhecido como Igreja, que por sua vez é a base do reino de Deus na terra. Embora o casamento seja uma das instituições divinas mais importantes e sagradas que há, a grande maioria das pessoas sofrem e vivem maldições profundas por não saberem nem entenderem as verdades sobre tal assunto. A verdade do casamento. Antes de entendermos o papel do casamento no patriarcado, precisamos saber o que é o casamento, biblicamente, aos olhos de Deus. O primeiro casamento registrado na Bíblia foi o de Adão e Eva. Sabe-se que não havia cartório, legislações, constituições e nenhum instrumento jurídico. Não havia religião, nem sacerdotes, nem cerimoniais que dão respaldo a uma união matrimonial. Nada civil e nem religioso que legalizasse a união de Adão e Eva. Então, como se deu o casamento de Adão e Eva? Vejamos ponto a ponto. Primeiro, foi o Pai Celestial que providenciou uma esposa para Adão. Esse ato serve como base para que o patriarca tenha a prerrogativa em indicar ou, no mínimo, influenciar na escolha da pessoa para ser cônjuge dos seus filhos. Vemos isso também com o patriarca Abraão em relação a Isaque. É da responsabilidade do patriarca bem casar seus filhos. Segundo, Adão era perfeito, sem carências ou necessidades físicas, emocionais e espirituais. Adão era feliz antes de ter esposa. Sendo assim, o Pai Celestial não colocou Eva em sua vida para preencher lacunas que não haviam nele. Eva entrou na vida de Adão
para que eles desfrutassem da felicidade juntos na presença do Pai Celestial. Casamento não é uma aposta para a felicidade, mas um compartilhamento de um propósito, amor e felicidade. Outro ponto importante é que o próprio Pai uniu Adão e Eva, e tal união se deu pela palavra ministrada, a bênção e o consentimento para o ato sexual. Na verdade, é o ato sexual que consuma a união entre duas pessoas. Não é à toa que toda mulher nasce com o ímen. O ímen é a certificação natural de que a mulher é virgem. O homem que romper esse lacre sagrado é o legítimo marido de tal mulher. O próprio corpo da mulher é o cartório e registro de casamento diante do Criador. Diante dessa verdade, podemos entender por que o Pai disse que o que ele uniu, homem algum separe. Não se pode separar um homem que se tornou uma só carne com sua esposa, pois não pode reverter o ato sexual que rompeu o lacre sagrado. Uma vez rompido o lacre sagrado, há um casamento consumado. Aplicações e implicações matrimoniais. Tendo o casamento de Adão e Eva como exemplo, vemos que há um mediador de tal união. No casamento de Adão e Eva, foi o próprio Deus esse mediador. Porém, o mesmo Deus constituiu representantes dele aqui na terra. Estes são os sacerdotes. Um legítimo sacerdote é aquele que tem pleno compromisso com as leis de Deus e foi consagrado para ser o guardião e oficial dessas leis. Todo aquele que foi consagrado ao sacerdócio e tem pleno compromisso com a palavra está apto para celebrar uma união. Mas ressalta-se que um casamento só é consumado no ato sexual, ainda que tenham sido consagrados por um sacerdote. Se houver o ato sexual sem nenhuma consagração sacerdotal, tal casal foi unido, casado pelo ato sexual. Porém, pode não terem suas vidas abençoadas pelo Pai Celestial e não terem direito às promessas dadas a Abraão. Além da consagração do matrimônio diante do Pai Celestial, que é feita pelo sacerdócio, e da consumação do casamento, que é o ato sexual, é do agrado de Deus que haja o testemunho dos homens. Por isso, o casal deve documentar a união para que haja reconhecimento e respaldo ante a comunidade que vive. Embora tal regulamentação seja do agrado do Pai, o homem e a mulher têm como autoridade e lei maior a palavra de Deus. Toda a lei humana não está acima das leis e concessões divinas. Sendo assim, acatar ou cumprir a legislação da comunidade, estado, país em que reside não é mais importante e determinante do que cumprir as leis do Criador. Para que não haja conflito de leis e propósitos, o patriarca ou família deve procurar viver em um lugar onde as leis humanas são mais equivalentes ou tolerantes com as leis de Deus. No patriarcado, o divórcio
é visto exatamente como Deus vê e disse que é: abominável. Abominável significa repugnante e desprezível. Deus, em ocasiões específicas, até permite o divórcio, porém não isenta os divorciados das consequências que esse rompimento causa. Considerando o casamento um pacto de corpo, alma e espírito, é certo que quebrar esse pacto terá consequências. Da mesma forma que um contrato tem cláusulas de benefícios e punições, assim é o casamento, que, se for violado, acarretará punições de ordem espiritual que se estende para a vida como um todo. Ao contrário do que a sociedade sistematizada considera, o casamento com duas ou mais esposas é mais tolerável e permitido pelo Criador do que o divórcio. O casamento com mais de uma esposa, embora seja biblicamente respaldado e espiritualmente permitido por Deus, não pode ser admitido pelo bel prazer e vontade de um homem, de um patriarca. O casamento com duas ou mais esposas deve ter o consentimento da primeira esposa, deve ser fruto de um propósito orientado e testificado pelo patriarca ou sacerdote, deve ter a bênção do patriarca da desposada, a noiva, deve considerar a procriação como um propósito, deve ser harmônico às leis locais. Todos esses critérios são indispensáveis e devem ser acompanhados da bênção dos patriarcas envolvidos, a família do noivo e da noiva, e também do sacerdote da comunidade patriarcal. Além desses critérios, se sobressai a lei maior do Criador, que foi ratificado pelo Messias, a lei do amor. Além do propósito divino, um casamento deve se dar como base no amor, como está bem definido em 1 Coríntios 13. O amor não busca seu próprio interesse, não age inconvenientemente e não se alegra na injustiça. Somado a isso, tantas outras inúmeras afirmações pelo Espírito Santo, através dos apóstolos, estão registradas, mostrando e reforçando que a vontade do Pai é que o amor prevaleça, e onde há amor, há o respeito e o cuidado para com o próximo, em especial o cônjuge. Está declarado pelo apóstolo Paulo que todas as coisas são lícitas, permitidas, mas não convém. Embora casar com duas ou mais esposas seja permitido, lícito aos olhos do Criador, em grande maioria dos casos não convém ou não colabora para a harmonia familiar, para o bom andamento do propósito divino. Um marido patriarca, segundo o coração de Deus, busca sempre honrar, respeitar, cuidar e amar a sua legítima esposa, como Cristo amou a Igreja, a Santa Congregação. Sendo assim, não convém ao homem, sem motivo ou propósito algum, buscar casar com outra esposa, causar dor, angústia, revolta da esposa e filhos pelo simples fato de querer ter outra mulher pensando em si próprio e no prazer,
além de não ser amor, é um ato de injustiça e digno de reprovação aos olhos do Criador. Não é porque Deus permite, em casos e propósitos específicos, que significa que será uma regra e que todos os homens devem admitir tal prática. Deus saberá julgar homens e mulheres que se utilizar de textos isolados para pretextos de atitudes levianas. Não à toa, Cristo disse: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30. Percebe-se que o resgate do patriarcado nos dias atuais, proveniente do próprio Criador, não visa contemplar os casamentos já constituídos dessa geração. Os casamentos e famílias a serem contempladas na instauração do patriarcado nos dias atuais são das próximas gerações. Um patriarca hoje deve se concentrar em ajustar sua vida e família nas leis do Criador, independente do sistema. Deve se ater às instruções de Paulo em 1 Coríntios 7, que exorta: cada um fique na vocação em que foi chamado. Verso 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livres de mulher? Não busque mulher. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Verso 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Embora o casamento seja uma das bases fundamentais do patriarcado, não devemos transformar ou aceitar que o patriarcado seja questão de quantas pessoas casar. Patriarcado é muito mais que resoluções matrimoniais. Patriarcado é modelo de livramento e salvação de famílias que geram tribos que geram nações que se estendem por gerações e transcende para a eternidade. Esta é a nação santa, a nação do povo do Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot.